Olá, minha galerinha do quinto ano, vamos iniciar nossa aula de História, páginas 7 a 11, e o conteúdo é As Linguagens na História. Então, nós vamos compreender um pouco, né, sobre como ocorria a comunicação durante os primórdios, né, até os dias atuais. Então, as pessoas, elas se expressam e se comunicam de diferentes formas, né? Seja através da escrita, músicas, danças, pinturas, fotografias, entre outros. Então, as formas de expressão, de comunicação, elas sofreram transformações, né, no decorrer do tempo. Então, lá no início, né, dos primeiros grupos humanos que habitavam as cavernas, eles se comunicavam por meio de gestos, né, já que eles ainda não tinham desenvolvido a fala. Então, eles se comunicavam através de gestos. A fala veio posteriormente, né, e também através de pinturas, né. A gente já comentou em sala sobre pinturas rupestres, que eram pinturas feitas nas paredes das cavernas, onde eles registravam acontecimentos importantes, né, do dia, cenas de caçadas, festejos. Então, aí na página 7 tem duas imagens, pinturas rupestres. Então, é uma das formas mais antigas de comunicação, né? Começaram a ser produzidas há cerca de 70 mil anos. E as mais antigas estão na África e na Europa. Na África, né, que é o berço, considerado o berço da humanidade, porque os fósseis mais antigos, né, da espécie humana foram encontrados lá. Então, acredita-se que os primeiros humanos surgiram na África, certo? E de lá se espalharam para os outros continentes. Na página 8, fala aí a história da escrita, né? A escrita também é uma linguagem que surgiu há muito tempo, por volta de 5 a 6 mil anos atrás. Então, aí ele vai falar da escrita criada pelos sumérios, certo? Era a escrita cuneiforme, recebia esse nome porque era feito com objeto em forma de cunha. Tem aí o exemplo, né? Era feito em um material parecido com argila. Aqui tem uma ilustração, né? E a escrita, ela começou a se desenvolver por quê? Porque antes da escrita, os registros, as informações, a comunicação, ela ocorria através da oralidade, né? Da fala. Então, quando você vai transmitir uma mensagem oralmente, ela vai ser recebida por um grupo pequeno. Um exemplo, na nossa sala de aula. Quando eu transmito alguma mensagem para vocês, né, oralmente, eu estou transmitindo só naquele pequeno grupo de alunos que estão ali. Já a escrita não, a escrita ela vai chegar a um número maior de pessoas, certo? É isso que está dizendo aí na página 8. Já na página 9, ele vai falar da transformação, né, que ocorreu na escrita, as transformações na escrita. Desde que foi criada, a escrita passou por muitas transformações. Então, começou lá com o alfabeto, com a escrita suméria, né, que era a escrita cuneiforme. Depois veio aqui do pictograma cuneiforme, passou para a escrita egípcia, né? Se vocês observarem, não tinha todas as letras que nós conhecemos hoje. Então, a escrita egípcia, ela era através de imagens, né, desenhos, né, mais conhecida, composta por hieroglifos, certo? Então, os hieróglifos, eles eram a escrita egípcia. Então, cada imagem correspondia a uma letra. Depois veio o desenvolvimento do alfabeto. Primeiro foi o alfabeto fenício, né? Depois o grego e o alfabeto que nós conhecemos atualmente, certo? Então, até a escrita, ela sofreu transformações e vai variar de um povo para outro.
Algumas letras eram acrescentadas, outras retiradas, dependia da necessidade, né, de acordo com a escrita de cada povo. Se tinha letras que não eram usadas, né, naquela escrita, então eles retiravam e acrescentavam outras que fossem necessárias. Aí na página 10 ele vai falar sobre o que são pictogramas, né, que são imagens simplificadas do que se pretende representar. São desenhos que comunicam algo, por isso os pictogramas são utilizados atualmente em diversas situações. Aí aqui temos, né? Quando a gente vê uma imagem dessa, a gente reconhece, consegue compreender a mensagem que ela está passando, né? Masculino, feminino, bicicleta, né? E aqui, vaga destinada para deficiente, ou lugar destinado para deficiente físico, né? Cadeirante. Aí temos a página 10, inicia as atividades, né? Na questão 1, vocês vão ler as duas informações e marcar a correta, né? No que diz respeito ao sistema de escritas. Na 2, tem um texto, pequeno texto, que vocês vão ler e responder as questões aqui, certo? Todas relacionadas ao texto. Aí tem uma parte aí que fala, eu faço parte da história, né? A forma como falamos e escrevemos também se modifica com o passar do tempo. Existem palavras que não são mais usadas, tiveram seu significado transformado ou são escritas de outra forma. Surgiram mais recentemente, são de outras línguas. Além disso, na atualidade, a tecnologia tornou a comunicação mais rápida entre as pessoas, fazendo surgir uma linguagem escrita mais ágil e composta de palavras abreviadas, que são bastante usadas nas redes sociais. É como o você, né, que hoje a gente, quando está em mensagens de redes sociais, escreve só o V e o C, beleza, BLZ, né, e por aí vai. Então, aqui tem algumas palavras, certo? Que vocês vão classificá-las de acordo com as afirmações aqui. Então, nós temos vosmecê, que corresponde ao você de hoje. Mousse, garçom, vegano, tudo, que é o abreviado TD. Botica, você, que é só o VC. Vírus, carregador e biodiesel. Então, você vai dizer dessas palavras, né, que não, quais delas, cada uma você vai escrever duas, né? Tem duas que não são mais usadas, quais? Né? Duas que sofreram acréscimo de significado, duas que são originárias de outra língua, duas que surgiram recentemente e duas que são abreviadas pelo uso da internet, certo? Releiam o texto, as páginas propostas, né? Realizem a atividade com atenção e não esqueça de qualquer dúvida, pode entrar em contato, ok? Bons estudos, até a nossa próxima aula.